Classe Abraão, a paz do Senhor. Eu sou o presbítero Luan e nós estamos estudando as lições do terceiro trimestre da Escola Bíblica Dominical da editora Betel. Ao longo desta semana, nós nos debruçamos sobre a vida e o ministério do profeta Sofonias. Nós estamos nos preparando para a lição de número 10, que tem por título Sofonias, o fim está próximo. O texto áureo: naquele dia se dirá a Jerusalém: não temas, ó Sião, não se enfraqueçam as tuas mãos. Sofonias 3,16. Verdade aplicada: é preciso vigiar, orar e permanecer fiel, pois o Senhor Deus não está indiferente à iniquidade que se multiplica. O dia do Senhor virá. Texto de referência está no livro do profeta Sofonias, no capítulo 1, do 1 ao 4, que diz assim: Palavra do Senhor vinda a Sofonias, filho de Cusi, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias, nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Inteiramente consumirei tudo sobre a face da terra, diz o Senhor. Arrebatarei os homens e os animais, consumirei as aves do céu e os peixes do mar, e os tropeços com os ímpios, e exterminarei os homens de cima da terra, disse o Senhor. E estenderei a minha mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém, e exterminarei deste lugar o resto de Baal, e o nome dos Quemarins, com os sacerdotes. Vamos orar ao Senhor. Pai Celestial, nesse momento, Senhor, queremos te louvar pelo dom da vida. Te agradecemos, Senhor, pela tua palavra que foi lida neste momento. Pedimos, Pai eterno, a tua graça na compreensão e no estudo desta lição, porque cremos que a tua palavra traz vida, que a tua palavra nos dá força para continuar a caminhar, que a tua palavra fará com que o teu povo terá vitória no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nesse último devocional, nós iremos, já como de costume, fazer um breve resumo de tudo que nós estudamos ao longo desta semana, nos nossos devocionais, que são orientados pela leitura complementar, e também com foco na nossa revista, que vai ser ministrada no próximo domingo, ou seja, amanhã, no nome de Jesus. A nossa lição, ela apresenta 3 tópicos de desenvolvimento. Tem uma introdução e uma conclusão. No tópico primeiro, ao longo desse trimestre, o comentarista tem sempre abordado a questão contextual em que o profeta está situado. No tópico 2, ele apresenta a mensagem. E no tópico 3, ele faz uma aplicação para os dias de hoje. Nós iremos então agora fazer um panorama bíblico, onde nós iremos percorrer os 3 capítulos do livro do profeta Sofonias, com o propósito de, ao final da análise desses 3 capítulos, ter compreendido o contexto histórico em que Sofonias profetizou, a sua mensagem, e basicamente teremos vencido o tópico 1 e o tópico 2 da nossa lição, restando apenas fazer uma aplicação de tudo que foi aprendido. O capítulo 1 do livro do profeta Sofonias, já no primeiro versículo, ele apresenta Sofonias como o profeta que traz essa mensagem que será estudada e situa o Sofonias dentro da sua genealogia. Então diz que ele é filho de Cusi, filho de Gedalias, filho de Amazias, filho de Ezequias. Ezequias, alguns estudiosos atribuem a mesma pessoa, que foi o rei Ezequias, que reinou em Judá, em Jerusalém. Ezequias foi um rei bom, que buscou andar nos caminhos do Senhor. Sendo Sofonias descendente de Ezequias,
Isso coloca o profeta dentro de uma linhagem real, né? Então ele compunha a elite social de sua época. O rei Ezequias, ele foi pai de Manassés, né? Avô de Amon e bisavô, consequentemente, de Josias, justamente o rei que reinava durante o ministério do profeta Sofonias. Então, o profeta Sofonias, ele vai cumprir o seu ministério durante o período em que Josias reinou em Judá. Josias também teve um reinado bom, né? Ele vai promover algumas reformas, ele vai achar a palavra que estava perdida dentro do templo, né? E vai promover uma reforma no templo do Senhor. Então ele vai voltar, vai buscar retornar, né, o povo para a presença de Deus. Eu quero ler com os irmãos o segundo livro dos Reis, no capítulo 21, o verso 1, que diz assim: Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 55 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Efizibá. Fez ele o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios que o Senhor expulsara de suas possessões, de diante dos filhos de Israel. Pois tornou a edificar os altos de Ezequias, seu pai, havia destruído, e levantou altares a Baal, e fez um poste ídolo, como o que fizera Acabe, rei de Israel, e se prostrou diante de todo o exército dos céus, e o serviu. Edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito: Em Jerusalém porei o meu nome. Também edificou altares a todo o exército dos céus, nos átrios da casa do Senhor. E queimou o seu filho como sacrifício. Adivinhava pelas nuvens, era agoeiro e tratava com médium e feiticeiros. Prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor, para o provocar a ira. Também pôs a imagem de escultura do poste ídolo que tinha feito na casa que o Senhor disse a Davi e a Salomão seu filho: Nesta casa e em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. Então nós vemos que Manassés, avô do rei Josias, que governava durante o período em que Sofonias cumpriu o seu ministério, foi um rei muito perverso, né? É considerado um dos piores reis que reinaram em Judá. Nós já tratamos aqui com os irmãos sobre a divisão do reino. Após a morte de Salomão, o reino foi dividido. 10 tribos seguiram a Jeroboão I e se localizaram mais a norte. E futuramente teve a sua capital em Samaria. Esse reinado do norte, ficou conhecido como Reino de Israel. No Reino do Sul, com 2 tribos, passou a ser conhecido como Reinado de Judá. E ali ficou caracterizado o Reino do Sul. O Senhor usou o Império Assírio para levar juízo sobre o Reino do Norte, levando o cativo, né, exilado, né, pelo Império Assírio. Então, durante o reinado do rei Josias, o reino de Israel, o reino do norte, com sede em Samaria, já não existia mais. Então, Israel agora tratava-se apenas de Judá, a quem, vez ou outra, levantava-se um rei que buscava andar nos caminhos do Senhor, como o rei Ezequias e o rei Josias, mas muitos reis eram abomináveis ao Senhor e conduzia o seu povo por um caminho que desagradava a Deus. Então, o Reino do Sul não aprendeu com o Reino do Norte, com o castigo do Reino do Norte. E, ao contrário, eles passavam a se contaminar com a cultura pagã, com a religiosidade pagã dos povos que estavam ao seu redor. No texto que nós lemos, Manassés, ele buscava adorar a deuses pagãos a ponto de sacrificar o seu próprio filho, né? E conduzia o povo de Israel desta maneira. Então nós vemos aqui
que os postos, ídolos, os locais de adoração que Ezequias havia derrubado, Manassés, seu filho, voltou a levantar. Então ele vai começar a aderir, né, práticas pagãs, né, para a cultura do seu povo. No verso 9 diz assim, ainda no segundo livro dos Reis, no capítulo 21. Eles, porém, não ouviram, e Manassés de tal modo os fez errar, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Então, fica registrado na palavra do Senhor que a maneira com a qual Manassés governou colocou ele numa condição ainda pior do que os povos que Deus tinha tirado do local onde ele colocou o seu povo, em Canaã. No verso 19, o texto bíblico vai falar sobre o reinado de Amon, filho de Manassés e pai de Josias. Diz assim a palavra de Deus. Tinha Amon 22 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 2 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Mesulemete, e era filho de Aruz, de Jotibá. Fez o que era mal perante o Senhor, como fizera Manassés seu pai. Andou em todo o caminho em que andara seu pai. Serviu os ídolos a que ele servira e os adorou. Assim abandonou ele o Senhor, Deus de seus pais, e não andou no caminho do Senhor. Então, querido, nós vemos que durante 57 anos, 55 anos que durou o reinado de Manassés e 2 anos que foi o reinado de Amon, totaliza 57 anos de total apostasia e idolatria. Então, nós vamos ver que durante 57 anos até chegar ao reinado de Josias, os 2 reis que reinaram em Judá, Manassés e Amon, vão adotar uma postura de governo que adere a práticas pagãs dos outros povos. Então eles continuaram sacrificando ao Senhor, seu Deus, porém contaminaram a sua adoração com práticas pagãs. Isso chama-se de sincretismo, é uma mistura. Eles aderiram a outras práticas que eram consideradas abomináveis ao Senhor. Então, nesse cenário, Josias vai reinar e vai começar, através da palavra que é apresentada a ele, a tentar buscar algumas reformas para conduzir o povo de Israel de volta aos caminhos do Senhor. A mensagem do profeta Sofonias, ela vai ser inserida dentro desse contexto, como conserto e advertência a um povo que estava totalmente contaminado e distante do Senhor. No verso 2, o profeta já vai começar a anunciar que Deus traria juízo ao seu próprio povo por conta das suas contaminações. Aí diz assim a palavra de Deus: certamente consumirei todas as coisas sobre a face da terra, diz o Senhor. Consumirei as pessoas e os animais, consumirei as aves do céu, os peixes do mar e as ofensas com os ímpios, e exterminarei os seres humanos da face da terra, diz o Senhor. Estenderei a mão contra Judá e contra todos os moradores de Jerusalém. Exterminarei deste lugar o resto de Baal e a lembrança dos ministros dos ídolos e seus sacerdotes. Essa minha versão é a Nova Almeida atualizada. Na versão Almeida Revista e Corrigida, que é o que está na nossa revista, lá no final do verso 4, que está até no nosso texto de referência, ele diz: e o nome dos quemarins com os sacerdotes. Há um conflito de interpretação para esta palavra, mas dentro do contexto do livro do profeta Sofonias, dentro dessa ideia de sincretismo religioso, nós vemos que a tradução que talvez melhor se enquadre para a definição desse quemarins é justamente uma roupa preta que os sacerdotes de Israel passaram a usar
copiando o sacerdócio dos deuses pagãos. E isso tudo desagradava ao Senhor. Então, a partir do verso 5, ele vai especificar algumas práticas que o povo de Judá praticava e desagradavam a Deus. Diz assim: exterminarei os que sobre os terraços adoram os exércitos do céu. Esse mesmo texto nós vimos quando lemos o segundo livro dos Reis, no capítulo 21, durante o reinado de Manassés. O que são esses exércitos dos céus? Eles adoravam aos astros, né, que compõem a constelação, estrelas, o sol, a lua, né? Nós falamos aqui já algumas vezes sobre a astrologia, né? Pessoas que depositam a sua confiança nesses astros, né? Nas estrelas, tentam prever o futuro através desses astros. Então nós vimos que Manassés, ele não só confiava, como ele criou imagens e esculturas desses astros e colocou dentro, né, da casa do Senhor, nos atos da casa do Senhor. E os que adoram o Senhor e juram por ele e também por Milcom. Então, mais uma vez, haviam aqueles que adoravam o Senhor, mas também adoravam a Milcom. Milcom era um deus adorado pelos amonitas. Então, Judá passou a dividir a sua adoração. Verso 6. Farei desaparecer também os que deixam de seguir o Senhor e os que não buscam o Senhor, nem perguntam por ele. Então aqui ele dão duas classes de crentes, né? Aqueles que deixam de seguir ao Senhor e os que não buscam o Senhor. Então ele fala primeiro dos apóstatas, aqueles que inicialmente cultivaram uma fé genuína, tiveram uma mudança de vida, tentaram andar com o Senhor, mas ao longo da sua trajetória abandonaram de caminhar com o Senhor e praticaram coisas que eram abomináveis ao Senhor. E também aqueles que não buscam o Senhor, né? Hoje nós temos a propagação da palavra de Deus em diversos canais, através da internet, YouTube, redes sociais, né? Nós temos a condição de ter a compreensão da palavra de Deus através de homens que são tão esmerados, quem Deus deu tanta graça para explicar a palavra de Deus e que estão aí explicando por diversos meios, né? E tem pessoas que simplesmente não buscam ao Senhor. Então perceba, queridos, que até onde nós estudamos agora, nós conseguimos compreender que o profeta Sofonias, ele é descendente de família real, que a mensagem dele foi para o reino de Judá, o reino do sul, com sede em Jerusalém, durante um período em que o reino do norte já havia sido punido pelo Senhor, já havia sido exilado, e o reino do sul não aprendeu com o castigo dos seus irmãos. E ele vai dirigir a sua palavra a diversas classes sociais, tanto da alta cúpula à elite, passando por funções que eram consagradas como sacerdotes e ministros, e também a alguns profetas que nós vamos ver daqui a pouco. Vimos também que Sofonias vai elencar algumas práticas que eram abomináveis ao Senhor, como adorar a outros deuses, o sincretismo religioso, que é adorar ao Deus de Abraão, Isaac e Jacó, porém dividir essa adoração, ou misturar essa adoração com a adoração a outros deuses. E, sobretudo, né, não depositar a sua confiança em um único Deus, que é o verdadeiro Deus, o Deus de Israel. No verso de número 7, ainda no capítulo 1, nós vemos aqui o cerne, o grande teor da mensagem do profeta Sofonias, que é anunciar o dia da ira do Senhor. Diante daquela calamidade, daquele contexto terrível que nós estamos narrando aqui para os irmãos, algumas pessoas achavam que Deus estava indiferente em tudo aquilo que eles estavam vivendo. Na semana passada, na lição anterior, nós estudamos o livro do profeta Abacuque e nós vemos que essa inquietação também veio ao coração de Abacuque a ponto de ele buscar o Senhor e encontrar a revelação de Deus, porque aqueles que eram crentes, temente a Deus, não compreendiam como Deus poderia
não agir diante de tanta iniquidade. Então o profeta Sofonias vai dizer que o castigo de Deus, a ira de Deus, viria, porque Deus não está indiferente àquelas iniquidades. É o que nós vimos lá na verdade aplicada, que diz: é preciso vigiar, orar e permanecer fiel, pois o Senhor Deus não está indiferente à iniquidade que se multiplica. O dia do Senhor virá. Então, a partir do verso 7, nós vamos ver o cerne da questão da mensagem trazida pelo profeta Sofonias. E ele diz assim: calem-se diante do Senhor Deus, porque o dia do Senhor está perto. O Senhor preparou o sacrifício e santificou os seus convidados. No dia do sacrifício, do Senhor, hei de castigar as autoridades. Aí agora aqui é interessante, porque ele vai elencar algumas classes sociais e diz: os filhos do rei e todos os que vestem como os estrangeiros. De novo, ele bate no sincretismo religioso, né? Essa mistura, essa influência sofrida pelas as nações pagãs que habitavam próximo de Judá. Castigarei também naquele dia todos aqueles que sobem o pedestal dos ídolos e enchem de violência, engano, a casa dos seus senhores. Então aqueles que praticam a violência não ficarão impunes diante do Senhor. Queridos, é muito interessante nós percebermos que o dia da ira do Senhor virá para todos que forem encontrados como inimigo de Deus. Deus não poupará ninguém. É por isso que o profeta Sofonias já inicia a mensagem dizendo, lá no verso 2, certamente consumirei todas as coisas sobre a face da terra, diz o Senhor. E aí ele começa a elencar. É interessante como a igreja, ainda nos dias de hoje, sofre influência pelas práticas pagãs ou pelas práticas mundanas. E a mensagem do livro do profeta Sofonias vem justamente de encontro a esse sincretismo. O que nós vimos lá dos quemarins, né? As vestes que os sacerdotes usavam, aquilo soou tão mal para Deus que acendeu a ira de Deus, trazendo essa mensagem de que Deus iria trazer punição, né? Importa ao Senhor a maneira a qual nós falamos, a maneira a qual nós nos comportamos, porque o padrão que agrada ao Senhor é o padrão de santidade. Deus tinha criado uma maneira correta de os sacerdotes se vestirem para apresentarem diante dele. E eles passaram a se vestir copiando o mundo, copiando, né, os povos pagãos. Então, no verso 10 até o final do 18, ele vai falar um pouco mais sobre o dia do Senhor. É interessante o verso de número 15, que diz assim: aquele dia será um dia de ira, um dia de angústia e tribulação, ruína e destruição, trevas e escuridão, nuvens e densas trevas, dia de toque de trombeta, gritos de guerra, contra as cidades fortificadas e contra as torres altas. Traria angústia sobre as pessoas, e elas andarão como se estivessem cegas, porque pecaram contra o Senhor. Nós temos visto que tanto o profeta Joel quanto o profeta Amós também mencionam o dia do Senhor. Mas o dia do Senhor é tão enfático na mensagem do profeta Sofonias que alguns estudiosos o chamam como profeta do dia do Senhor, porque ele vai dar tantos detalhes. Irmãos, que dia horrível, né? Um dia de ira, de angústia, de tribulação, de ruína, de destruição, de trevas e escuridão, nuvens densas e trevas. A trombeta será tocada e gritos de guerra serão ouvidos, né? Mas lá no verso 17, nós lemos, eu quero ler de novo: porque pecaram contra o Senhor. É por isso que a igreja precisa sempre buscar o Senhor com um coração quebrantado e um espírito contrito, clamando pela misericórdia do Altíssimo, para que o sangue de Cristo venha nos purificar de todo mal e nos livrar da ira do Senhor. Então, no capítulo 2, a partir do verso 1,
o profeta Sofonias vai conclamar um arrependimento. E eu acho interessante o verso 3 que diz assim: busquem o Senhor todos vocês, os humildes da terra, que cumprem os seus mandamentos. Busquem a justiça, busquem a humildade. Talvez assim vocês sejam poupados no dia da ira do Senhor. Queridos, o livro do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo de número 3, no verso 23, diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação, pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça, neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. A única maneira de nos livrarmos do dia da ira e do juízo de Deus é ser coberto, purificados pelo sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus Cristo, porque ele nos purifica de todo o mal. Aleluia! Então, o chamamento do livro do profeta Sofonias permanece para a igreja nos dias de hoje. Ainda há tempo de buscarmos ao Senhor, a ponto de, talvez, encontrarmos misericórdia e sermos poupados no dia da ira do Senhor. Perceba que no verso 3, a mensagem de buscar o Senhor é para os humildes da terra e os que cumprem os seus mandamentos. Então, quando o profeta olhava para a sociedade e via tamanha iniquidade em todas as partes da sociedade, ele via também alguns que buscavam viver em humildade e praticar a palavra de Deus. E para esse ele direciona a palavra: continuem buscando o Senhor, para que ele venha vos livrar no dia da manifestação da sua ira. Queridos, ao que pese nós olharmos tantas injustiças sociais, tanta apostasia, tanto pecado, tanta abominação, tanta idolatria, a palavra de Deus para a minha vida e para a sua vida no dia de hoje é: continue buscando ao Senhor, a fim de ser poupado na manifestação da sua ira. Talvez a mensagem que muitos pregam aí de porta aberta, de vitória, de tanta prosperidade, talvez não se cumpra nesse tempo presente. Mas se nós continuarmos buscando ao Senhor, vivendo humildemente, andando na sua palavra, certamente nós nos livraremos no dia da ira do Senhor. Aleluia! A partir do verso 4, ele vai dirigir a sua mensagem para outras nações. É interessante que o foco da mensagem do profeta Sofonias é para Judá. Porém, ele cita outras nações que eram vizinhas de Israel. No verso 4, ele vai citar 4 cidades dos filisteus: Gaza, Asquelon, Asdod, está aparecendo no vídeo aí para você. Eram cidades que estão em sequência. Os filisteus, eles ocupavam a região litorânea do mar Mediterrâneo e eram vizinhos ali de Israel, né? Um grande inimigo de Israel. A Filístia, ela vai dar origem ao nome Palestina, que até o dia de hoje dá origem aos povos que ocupam aquela região. E o Senhor diz que o juízo dele viria também a esses povos. Aí ele diz ainda, a partir do verso 7, né? O literal pertencerá ao remanescente da casa de Judá. Deus estava dizendo que ao restaurar Judá, né, eles teriam por herança a terra que era ocupada pelos filisteus, o seu principal inimigo. A partir do verso 8, ele também dá mensagem de juízo a Moabe e Amon. É interessante que Moabe e Amon eram primos de Israel, né? Nós vemos que após a destruição de Sodoma e Gomorra, no livro do Gênesis, Ló, ele vai fugir daquela destruição com suas 2 filhas. As suas filhas vão embriagar o seu pai para se deitar com ele, coabitar com ele.
e terão esses dois filhos, Moabe e Amon. E aí, a partir do verso 8, diz assim: ouvi a zombaria de Moabe e as palavras injuriosas dos filhos de Amon, que zombaram do meu povo e se gabaram contra o seu território. Portanto, tão certo como eu vivo, diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, Moabe será como Sodoma, e os filhos de Amon como Gomorra, campos de urtigas, poços de sal e desolação perpétua. Então ele anuncia aqui a destruição. Urtigas são uma espécie de plantas que causam irritação, queimação, né? São plantas altamente alérgicas, né? Então ele está dizendo que vai trazer maldição, né, àquelas cidades. E poços de sal, a gente espera que em poços se encontrem águas, né? Mas se encontrarão sal, então vai ter escassez, né? Então é a punição de Deus para Moabe e para os amonitas. E ele ainda traz juízo à Etiópia e à Síria, né? A Etiópia hoje ela fica na região do continente africano. Alguns estudiosos dizem que a Etiópia era uma forma de identificação dos egípcios, né? Então aqui, possivelmente, essa palavra está sendo direcionada ao Egito, que diz: também vocês, ó etíopes, serão mortos pela espada do Senhor. Ele estenderá também a mão contra o norte e destruirá a Síria e fará de Nínive uma desolação e terra seca como o deserto. Uma característica interessante do livro do profeta Sofonias é que ele vai se juntar tanto ao profeta Jonas como ao profeta Naum para anunciar a destruição da grande cidade de Nínive, né? Havia naquela época essas grandes potências, que era o Império Assírio, o Império dos Caldeus, com sede na Babilônia, que é quem Deus vai levantar para subjugar o Reino do Sul, né? E o Egito. Então, Deus mostra como o regente das nações. Então, ao passo que ele usou o Império Assírio para levar juízo ao Reino do Norte, ele vai levantar agora os caldeus para destruir a Síria e levar juízo ao Reino do Sul. E nós vemos que futuramente os caldeus, a Babilônia, também será destruída, né, pelos medos e persas. E assim Deus age para que os remanescentes pudessem retornar a Jerusalém. E nós vamos ver na próxima lição um pouco sobre isso, né? A restauração da cidade de Jerusalém durante o ministério do profeta Ageu. E aí no capítulo de número 3 vem uma mensagem de esperança, porque o Senhor vai prometer, né, a restauração. Então, nós vemos que a mensagem do profeta Sofonias, ela se alinha à mensagem de outros profetas, né, que junto com a mensagem de juízo, Deus deixa sempre aberta uma porta de misericórdia para que o seu povo tenha esperança, porque Deus não se agrada na condenação do ímpio, mas Ele quer que o ímpio se converta dos seus maus caminhos e viva, né? Então, no capítulo de número 3, eu queria só falar com os irmãos, porque ele vai mencionar as classes sociais a quem Deus levará juízo. Aí diz assim: ai da cidade opressora. Interessante que ele está falando agora de Jerusalém. Ai da cidade opressora, rebelde e manchada, não atende a ninguém, não aceita a disciplina, não confia no Senhor, nem se aproxima do seu Deus. Que palavra dura, né, meus irmãos? Ver que Deus se dirige assim ao seu povo, a capital que era o desejo do coração de Deus, né? A ponto de instruir a construção do santo templo que ficava naquela cidade. E nós vemos como essa palavra se alinha ainda hoje à igreja do nosso tempo. Opressora, rebelde e manchada. Aqui é a mancha do pecado. Opressora por quê? Porque tendo a atribuição de
espalhar a justiça de Deus, muitas vezes pratica a injustiça e oprime os necessitados, os mais pobres, né, os mais humildes. Rebelde por quê? Porque contraria a palavra de Deus, insiste em andar distante dos caminhos do Senhor. E manchada, porque ao que pese conhecer a palavra, continua praticando o pecado. Não atende a ninguém, ou seja, Deus levanta o profeta para corrigir, para anunciar a sua palavra, e a sua igreja continua andando pelos caminhos, né, que se afastam do Senhor. E não confiam no Senhor, nem se aproximam do seu Deus. Busca auxílio, busca socorro em outras coisas e esquece que Deus, o Deus Todo-Poderoso, é quem guarda, é quem livra, é quem cuida e é quem provê. E aqui ele vai mencionar o juízo a todas as classes sociais. Aí nós vemos a coragem do profeta Sofonias. Ele diz: os seus príncipes são leões rugidores no meio dela. Os seus juízos são lobos de anoitecer, que não deixa ossos para serem ruídos no dia seguinte. Então ele fala contra os príncipes, né, a realeza, que governam, né, oprimindo os mais pobres, os juízes que eram corruptos, né, e os seus profetas, que são levianos e falsos. Por quê? Porque mentiam. Leviano é aquele que não tem responsabilidade, não tem compromisso. Então os profetas não anunciavam a palavra de Deus com verdade. E os seus sacerdotes profanam o santuário e fazem violência à lei, né? Nós vimos aqui que nem mesmo a veste que havia sido instituída eles estavam usando, estavam copiando, né, um modelo pagão de adoração. Então, nós vamos lá agora para o verso de número 9, que é uma mensagem de esperança, porque é a restauração, que diz assim: então darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor e o sirvam de comum acordo. Eu quero jogar luz aqui para o fato de, para que todos invoquem o nome do Senhor. Uma característica dos profetas menores é que eles profetizam, eu chamo de primeira instância e segunda instância. A primeira instância é para uma aplicação imediata e a segunda instância para uma aplicação escatológica, num tempo futuro. A primeira instância é dentro do contexto, do cenário em que vivia Judá. A mensagem do profeta Sofonias não era outra que Deus usaria os caldeus para poder destruir Jerusalém e levar o seu povo cativo como castigo pelos seus pecados. Essa profecia se cumpriu 20 anos depois de ser profetizada. Deus vai levantar os caldeus, a Babilônia, que vai se alinhar com os medos, vai destruir a grande cidade de Nínive, né? Tirando assim o poder do Império Assírio, e vai sitiar Jerusalém. Na época, era o reinado do rei Joaquim. Eu vou ler com vocês lá o segundo livro dos Reis, no capítulo 24, a partir do verso 1, que diz: nos dias de Joaquim, subiu Nabucodonosor, rei da Babilônia, contra ele. E Joaquim ficou 3 anos seu servo. Depois se virou e se revoltou contra ele. Aí o verso de número 12, que diz assim: então saiu Joaquim, rei de Judá, ao rei da Babilônia, ele e sua mãe, e seus servos, e seus príncipes, e seus eunucos. E o rei da Babilônia o levou preso, no ano 8º do seu reinado, e tirou dali todos os tesouros da casa do Senhor, e os tesouros da casa do rei, e fendeu todos os utensílios de ouro que fizera Salomão, rei de Israel, no templo do Senhor, como o Senhor tinha dito. Então, 612 a.C., a Babilônia toma a grande cidade de Nínive, né? E em 587 vai dominar o reino do sul, Jerusalém e Judá. Essa investida, ela se dá em 3 etapas. Na primeira nós acabamos de ler. Reinava Joaquim quando Nabucodonosor sitiou a cidade. Ele vai levar cativo alguns príncipes, né, e o próprio rei, como nós acabamos de ler, e vai saquear a casa do Senhor, levando os tesouros, as riquezas que tinha na casa do Senhor. Né, e vai levar esse povo exilado para a Babilônia. Dentro desses exilados vai também o profeta Daniel, né? E numa segunda investida, novamente ele vai destruir Jerusalém e levar mais alguns cativos.
E na terceira investida, que está lá no segundo livro dos Reis, no capítulo 25, ele vai queimar os muros, derrubar, né, os muros de Jerusalém e queimar o templo do Senhor. Então diz assim, segundo livro dos Reis, capítulo 25, verso 1. E sucedeu que no 9º ano do reinado de Zedequias, no mês 10º, ao 10 do mês, Nabucodonosor, rei de Babilônia, veio contra Jerusalém, ele e todo o seu exército, e se acamparam contra ela, e levaram contra ela tranqueiras em redor. Verso 8. E no 5º mês, no 7º dia do mês, este era o ano 19º de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Veio Nebuzaradã, capitão da guarda, servo do rei da Babilônia, a Jerusalém, e queimou a casa do Senhor e a casa do rei, como também todas as casas de Jerusalém. Todas as casas dos grandes igualmente queimou, ou seja, não teve quem era rico, quem era pobre. E todo o exército dos caldeus, que estava com o capitão da guarda, derrubou os muros em redor de Jerusalém. Fiz questão de ler esse texto com os irmãos, porque isso vai nos ajudar também já na próxima lição que nós vamos estudar. Então, perceba que a profecia do profeta Sofonias, ela se cumpre 20 anos depois, em primeira instância, levando o dia do Senhor, esse dia terrível, que simbolizava a invasão de Jerusalém. Mas ele também profetizava numa segunda instância, que é escatológica. Então, em algum momento da mensagem, que nós acabamos de ler agora no capítulo 3, ele vai exceder a invasão babilônica para trazer uma mensagem a todas as nações. E diz, lá no verso 9 do capítulo 3, então darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor e o sirvam de comum acordo. Então, fala de um tempo futuro, onde Deus trará o juízo ao pecador, né? Mas dará condição de que aquele que busca andar nos seus caminhos, que temem pelo seu nome e clama a ele, possa ter os seus lábios purificados. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nos leva para o livro do profeta Isaías, que para cumprir a obra de Deus, precisava ser purificado, porque ele era impuro de lábios. E depois que Deus o purifica, ele é capacitado para cumprir a obra de Deus. E quando nós vemos o texto que nós acabamos de ler, é justamente isso que a palavra está nos dizendo. Então darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor e façam o quê? O sirvam de comum acordo. Ei, querido, o Espírito Santo de Deus tem atuado no meio do seu povo para nos purificar, permitindo que a gente invoque o nome do Senhor, mas também que a gente sirva a Ele. Queridos, você tem um chamado, e o chamado do povo de Deus é para servir. E este foi o maior exemplo que Cristo nos deu, é servir a toda a humanidade. Então sirva ao Senhor. Queridos, não perca a oportunidade de colocar a sua mão no arado e trabalhar para o seu Deus. Nós fomos chamados, nós fomos purificados para invocar o nome do Senhor e também para poder servir a Ele. Aí no verso 12 diz, mas deixarei no meio de vocês um povo modesto e humilde que confia no nome do Senhor. Ou seja, a destruição de Jerusalém em primeira instância não acabaria com o povo de Deus. Deus deixaria um remanescente para que desse povo remanescente a cidade fosse restaurada, o templo fosse restaurado, a fim de que perpetuasse através de Jesus Cristo. Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor. Jesus Cristo vai instituir um império que é eterno, e esse não poderá ser destruído. E esse império messiânico alcançou a minha vida e a sua vida, nos purificando para fazer a obra de Deus. Aí o verso 14 é fantástico, diz, cante, ó filha de Sião, grite de alegria, ó Israel, alegre-se e exulte de todo o coração, ó filha de Jerusalém. O Senhor retirou as sentenças que eram contra você e afastou os seus inimigos. O rei de Israel, o Senhor está no meio de você.
você não precisa mais temer nenhum mal. Querido, o Espírito Santo de Deus está no meio da sua igreja, capacitando, instruindo, guardando, de maneira que nós não precisamos temer nenhum mal, porque aquele que nos guarda é o Senhor que habita no meio de nós. Eu estou usando aqui uma camisa escrita Emanuel, que significa Deus conosco. Aleluia! O desejo do Senhor sempre foi, desde a época que ele se encontra com Moisés na sarça ardente. E ele diz, eu sou o que sou, né? O desejo do Senhor é habitar no meio do seu povo. E no meio do seu povo, Deus opera milagre, Deus opera libertação, Deus cura a enfermidade, Deus liberta os cativos, Deus livra do mal, para que o nome dele seja glorificado. Ei, querido, lembre-se, você pode invocar o nome do Senhor e ele virá ao seu socorro. Aleluia! Então aqui nós encerramos o nosso grande panorama bíblico, né? Que aí nós basicamente exaurimos o que consta no tópico 1 e 2 da nossa lição. O nome Sofonias é traduzido para muitos como Iavá escondeu ou ocultou. No nosso panorama bíblico nós vimos que se Sofonias cumpriu seu ministério durante o período do rei Josias, isso significa que ele nasceu durante o reinado de Manassés, que foi um dos piores reis, né, que já houve em Judá. Então, Deus o guardou para que ele pudesse anunciar sua palavra, servi-lo em tempo oportuno. Queridos, isso deixa uma mensagem maravilhosa para nós, que Deus tem guardado o seu povo para cumprir os seus propósitos. O sentido do significado do nome do profeta Sofonias é exatamente o que diz lá no Salmo 27, no verso 5, que diz assim, porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, pôr-me sobre uma rocha. Ei, querido, quando a adversidade vier, a dificuldade vier, lembre-se que o Senhor nos esconde no dia da adversidade. Isso nos faz lembrar também do Salmo 91, a importância que nós temos, que se tem de se esconder, né, na sombra do Onipotente, de estar guardado na habitação, na sombra do Onipotente, debaixo das asas do Onipotente, né, na sombra do Deus Todo-Poderoso, para que nós estejamos guardados de todos os males. Que Deus venha te guardar, queridos, debaixo das asas do Onipotente, te trazendo segurança, fazendo com que você habite seguramente em nome de Jesus Cristo. Então vamos para a aplicação do tópico de número 3 da nossa lição. A primeira aplicação é as injustiças nossas de cada dia, né? A mensagem do profeta Sofonias, nós vimos no panorama bíblico que ele menciona todas as classes sociais. Nós vemos que o pecado ele está presente em todas as áreas, né? De maneira que essa libertação precisa alcançar também todas as áreas. E ainda no tempo de hoje, Deus tem levantado profetas, homens e mulheres, com coragem para anunciar esta palavra. Nós precisamos tomar o cuidado de não fazer das nossas pregações como palestras que visam atender uma necessidade humana apenas dos ouvintes. Mas a palavra de Deus precisa ser ministrada através da boca dos seus santos profetas, para que nós venhamos a falar a verdade que é a vontade de Deus. Que venha sair dos nossos lábios aquilo que está no coração de Deus, que é o desejo de Deus, para trazer correção àquele que está em pecado. Há um grande constrangimento nos dias de hoje, aquele que prega a palavra de Deus, que ele venha falar aquilo que agrada a igreja. Mas eu creio que Deus ainda nos dias de hoje tem levantado homens e mulheres com compromisso com a sua palavra. Queridos, nós precisamos denunciar o pecado, porque somente o sangue de Cristo purifica o homem dos seus pecados. E é essa mensagem que vai trazer libertação às pessoas que estão cativas e dominadas
pelo poder das trevas, mas que toda libertação chegue na sua casa, na sua família, no momento que você ouve esse vídeo, que você assiste esse vídeo, em nome de Jesus. O 3.2 fala da esperança em dias sombrios. Quando nós olhamos para a sociedade em que vivemos, nós percebemos que o mundo está em trevas. A corrupção, ela está em todo o âmbito social. O amor ao próximo já se esfriou. As pessoas assistem a notícia de irmãos que morrem, né? Praticando assalto, praticando a criminalidade, né? E conseguem rir desses feitos. Já não sente mais o desejo da conversão daquelas pessoas que praticam o pecado. Desejam a própria morte. Isso é sombrio, queridos, né? As injustiças que estão presentes nos tribunais, né? A corrupção que está presente na política, no governo, na administração, né? Nos traz, assim, incertezas diversas, né? Roubam as esperanças de muitos. Mas a mensagem do profeta Sofonias vem nos trazer uma palavra de esperança, porque nós, a igreja do Senhor, precisamos ser luz em meio às trevas. É por isso que lá no capítulo 2 nós lemos no verso de número 3: busquem o Senhor todos vocês, os humildes da terra, que cumprem os seus mandamentos. Busquem a justiça, busquem a humildade. Talvez assim vocês sejam poupados no dia da ira do Senhor. Deus quer que a igreja venha trazer luz no tempo de treva, de escuridão, que nós já estamos vivendo. É por isso que o Senhor Jesus diz, né, que vós sois a luz do mundo, né? Se tirar a igreja, a sociedade está em escuridão, está em trevas, né? Mas Deus tem conservado a sua igreja pura, imaculada, vivendo humildemente, buscando viver uma vida na palavra, para que essa luz venha alcançar e iluminar, jogar luz exatamente sobre o pecado, para que o pecador se arrependa e se converta ao Senhor. E o tópico 3.3, que vai trazer a terceira aplicação, dizendo: confiança nas promessas. Querido, ao que pese todo o mal que nós temos visto, né? Continue confiando na promessa. Aleluias. Continue confiando na promessa. Muitos crentes têm desfalecido da fé, porque acreditam que Deus está indiferente à condição que eles estão vivendo. Assim também foi no tempo do profeta Sofonias. Muitos que caminhavam com o Senhor abandonaram de andar com Deus, e muitos sequer buscavam o Senhor. Mas Deus continua guardando os seus remanescentes, porque esses herdarão a cidade que está preparada desde a criação de todas as coisas. Querido, que esta palavra traga vida ao seu dia, que esta palavra traga alegria ao seu dia. Lembre-se, ao que pese todo o mal que tem dominado a nossa sociedade, Deus tem te levantado como luz neste tempo, para a glória do nome dele. Que você tenha um sábado em família, um almoço abençoado, e que domingo nós possamos ter uma lição abençoadíssima, trazendo ainda mais ensinamento e ainda mais entendimento sobre essa linda e importante mensagem do profeta Sofonias. Querido, que Deus te abençoe!